Gravando? Tá, então tá bom. Então, boa noite para todo mundo. A gente está começando o nosso primeiro encontro desse grupo que a gente nomeou Descolonizar a Psicanálise. Estou muito feliz com enfim, com a participação de todos vocês, com a quantidade de pessoas que procuraram a gente, que se inscreveram, com a presença de vocês aqui. E desejo, então, boas-vindas aí para todo mundo e que a gente consiga fazer aqui bons trabalhos, né? Que rendam muitos frutos essas discussões aqui. O que a gente pensou para hoje é uma apresentação da proposta e também uma apresentação do que a gente está prevendo de leitura, assim, os textos, né? Acho que eu vou começar me apresentando. Para quem não me conhece, meu nome é Tainá, eu sou psicanalista, sou pesquisadora, sou doutora em Psicologia Clínica e Cultura pela Universidade de Brasília. O meu tema de pesquisa, de uma maneira geral, é psicanálise e literatura. Já tem bastante tempo que eu venho trabalhando com a literatura produzida por mulheres. Foi assim que eu fui me aproximando da questão da raça. Então, a minha se chama Elaine Sixu, e Deu uma travadinha. Você estava falando. travou. É, se você puder voltar só um pouquinho do que você estava falando. É a minha conexão. Eu acho que choveu muito aqui, no, aqui em casa e a internet fica meio instável, mas vocês vão me avisando. Você falava que É, seu tema era, né, a relação com a psicanálise e literatura, e aí que você chegou na questão da raça e travou. sim, sim, psicanálise e literatura, e especificamente eu pesquiso mulheres, né? A escrita de mulheres, de autoras mulheres. É, a pessoa, né, a autora que eu pesquiso hoje, ela se chama Elaine Sixu. E a minha entrada nessa questão da raça, ela se deu muito pela via do gênero, né? É, e aí, esse grupo aqui, ele nasce de um encontro meu com a Silvia, que não está aqui hoje, com a Silvia e a Thaisa também. É, a gente, ano passado, né, fez parte e coordenou como dizer? A gente fez escutas, escutou mulheres que estavam ali num grupo de bordado, num projeto no Recanto das Emas. Isso rendeu um trabalho escrito. A gente apresentou esse trabalho na Jornada da Pola, agora em novembro. Se vocês quiserem ter acesso a isso, está na internet, dá para pesquisar lá. E a partir dessa apresentação, a gente quis propor uma continuidade, assim, para reflexão, né? Eu acho que esse trabalho especificamente que eu e Silvia escrevemos e apresentamos ali engrossou o coro com outros trabalhos, nessa questão aí da raça, mas também um pouco nessa interrogação, né, de onde é que está essa questão na teoria psicanalítica e da Paula, né? Foi uma questão a partir dessa ausência, eu acho. Então, a gente se juntou, estamos aqui, eu, Thaisa, Karime, Bruno, Mariá, estamos reunindo esforços, eu acho que ninguém aqui é especialista, mas estamos juntos, movendo aí, ou movidas, por um desejo de investigar essa temática, de ecoar outras vozes aí, né? É, então, eu acho que, de alguma forma, esse grupo aqui, ele é uma resposta, né, a essa ausência desse tema no seio aí da teorização da Apola. Então, tem um direcionamento para a Apola, mas a gente quis também marcar que é para fora, é um discurso que precisa ser para dentro e para fora, que precisa estar nessa costura, é, senão perde sentido. E E eu também espero que esse grupo ele seja um ponto de passagem, um ponto de partida, né? O primeiro de muitos outros. Eu acho que
Tem muita gente aqui, eu recebi vários e-mails e pessoas que estão fazendo mestrado, doutorado no tema, então, por favor, né, tragam contribuições, participem, e que isso aqui possa render muitos frutos. E quando eu digo passagem, eu deixo aqui, assim, eu deposito aqui, né, o meu desejo de que esse seja o primeiro de muitos, né? Então seja um ponto de passagem, um ponto de partida, mas que também a gente faça uma passagem aqui, né? Que a gente saia do outro lado transformados, né? Tanto a gente quanto a nossa teorização da psicanálise, o que implica também a nossa clínica, né? É, Então é isso, é um desejo de fazer passar, um desejo de transmissão, mas de transformar. E eu parto do princípio de que essa transformação ela precisa ser coletiva, né? Me interessa trabalhar temas que impliquem uma transformação social, realmente. Isso não se faz sozinho, a gente precisa realmente unir forças aí. Pode terminar o banho. Pode terminar o banho. É o microfone da Bárbara que está Oh, aberto. desculpa. Imagina. Então, eu acho que é isso. Me parece que diante desse tema da raça, cada um de nós tem uma responsabilidade, sobretudo diante da ausência desse tema na teorização psicanalítica. Isso não é mérito da Paula, isso é uma questão que se coloca para a psicanálise em geral. E eu acho que diante dessa responsabilidade, não dá para progredir sozinho, a gente precisa realmente fazer isso juntos. E aí, enfim, à medida que a gente for explicando a bibliografia, eu acho que a gente pode avançar um pouquinho mais, mas eu vou abrir também para as outras pessoas, para a Karime, para a Thaisa, para o Bruno, para a Maria, se apresentarem e falarem um pouquinho. Bom, então vou puxar esse bonde. Olá a todos, boa noite. Meu nome é Bruno, né? Sou psicanalista aqui em Brasília. É, bom, feliz de estar participando desse grupo, né? E acho que, né, tem uma, talvez para quem já, né, não sei qual o percurso de vocês, né, com relação à Paula, mas imagino que talvez algumas das pessoas de alguma forma, né, tiveram uma participação dentro das jornadas que nós tivemos esse ano passado, né? E esse grupo é, como a Tainá colocou, também resulta, né, desses encontros, desses incômodos, né, que surgiram das jornadas, né? Então, para quem não está dentro aí também, acho que fica sem uma certa medida, né, de como que repercutiu, mas repercutiu, né? Não é à toa que vai ter se eu não me engano, vocês podem até me corrigir, eu acho que é dia 21, acho que é quinta-feira, se eu não me engano, vai ter uma apresentação do Alfredo Destein, que vai passar no canal de Apolo Internacional, onde ele vai, de alguma forma, propor, né, ele já propôs, na verdade, né, uma inserção no PIC, já tentando abarcar essa ideia, né, e dessa falta, dessa ausência, não ainda é um tema de discussão. Acho que vai ser muito interessante se vocês puderem participar na quinta-feira. Acho que, de alguma forma, vai complementar muito o que a gente vai conversar aqui, vai trabalhar aqui. Então, acho que foi um produto das jornadas aqui no Brasil o fato de que isso se tornou um tema para a Pola, né? E a Pola é muito ampla, né? Eu estava até entrando aqui no site para dar uma olhadinha, né? São 12 sedes, né? É, 216 sócios. E são 5 sedes na Argentina, 3 no Brasil, depois Chile, Costa Rica, México, né? Então, está espalhado. E muitas vezes o que se estuda, e é uma coisa que a gente está percebendo agora, o que se estuda num país não é necessariamente o que se estuda em outro. Então, para a gente está ficando mais claro o fato de que, ou está reverberando, de certa forma, de que talvez o sujeito da ciência no Brasil ele se apresenta de uma outra forma e nos chama para outras discussões que talvez não estão abertas ou sequer talvez aconteceram em outros países, né?
Então, a nossa ideia é, de alguma forma, trazer essa discussão para a Pola. Tem um outro grupo acontecendo também, que é um grupo intersedes de psicanálise e decolonialidade, aí já uma interface nossa com a Pola e Salvador, né, com a Pola Brasília e Salvador, que é a nossa tentativa de tentar entender por que algo tão importante se apresenta como um apêndice, né, e não como algo central, né, dentro da psicanálise. Acho que, de alguma forma, a gente está entendendo ou pensando essa questão da psicanálise como bastante eurocêntrica, né? No meu trabalho também eu tentei abordar isso de certa forma pela questão da formação, trazendo a questão da decolonialidade por Paulo Freire, né? Então, é, a ideia do grupo é que a gente realmente, como a Tainá colocou, possa dar sentido e seguir, né, essa investigação, que pelo que a gente está vendo, e vocês, acho que se vocês acompanharem a apresentação que vai vir do Alfredo, ela vai se pôr de uma forma bastante distinta a partir do significante segregação, né, que é como isso se apresenta na Argentina, talvez com leituras que vão remeter mais à questão eh, dos judeus, da questão do nazismo, e talvez esse vai ser o ponto que Alfredo vai partir. A gente ainda vai ver como é que ele vai trazer esses elementos, né, para dentro do PIC, mas acho que a gente tem, assim, pelo que a gente pôde comparar das nossas bibliografias, é muito distinto, né, e a gente acha que também o caminho também vai ser bastante distinto, né, então acho que vai ser uma jornada de enriquecimento para todo mundo que participar, espero que para a Pola, né, e que a gente eh, consiga, né, introduzir esse tópico, que ele possa se tornar de alguma forma algo que reverbere, né, ao longo dos anos, né? Então, vou encerrar aqui minha fala, deixar para outras pessoas também colocarem. Acho que eu posso ser a próxima. É, acho que muito na orientação assim, do que o Bruno e a Tainá falaram, né, e do que a gente já vem conversando, e o que a gente viveu também nesse projeto, né, com que a Tainá mencionou, existe aí, talvez de maneira bem resumida, uma certa dúvida, que para alguns não é tão dúvida assim, mas acho que vai bem nesse ponto que o Bruno falou. Isso é um detalhe, é colateral, não é central ou não, né? Ou a partir dessa resposta teórica a essas ausências, a gente não tem aí um elemento que não poderia ser deixado de fora, né, dessas discussões, inclusive com risco de comprometer algo da teoria, e eu acho que entra um pouco da minha pesquisa, que tem a ver com estudar a estrutura dialética e como ela se dá num determinado período, né? Quais são as consequências disso, de pensar a impossibilidade de uma centralidade universal, né? E quais são os impactos teóricos, até inclusive científicos, quando a gente radicaliza isso e passa a olhar para essas ausências a partir de algo que não foi uma contingência, foi produzido, né? E é bem um tema que eu não trabalho com Hegel de um modo geral, né? Os temas que eu acabo me limitando ali a pensar tem a ver com a fenomenologia do espírito e um pouco da passagem para a lógica, que é justamente pensando como as teorias teriam que repensar os seus pressupostos com os reconhecimentos que vão aparecendo ali, que é quase que uh, o discurso europeu contra ele mesmo, né? Indo ao limite e percebendo uma espécie de a palavra é clara, né? É uma violência com um discurso de que ali teria avanço, iluminação e ciência. Na verdade, o que se produziu foi violência, foi dominação. E isso vai, de alguma maneira, ficando fora dos debates do que
se propõe uma ciência, né? Vai ficando fora de maneira hegemônica, como se tivesse uma manutenção de não incluir esse pensamento que pode ir contra si mesmo e fazer um diagnóstico preciso e talvez trazer para a gente essas consequências que não seriam colaterais, como o Bruno falou. Então, vai nessa direção de talvez pensar como desconstruir isso e se coloca como o mais verdadeiro, o que está, né, não haveria dúvidas de que certas posições teriam condições de representar o que é o humano, o que é a subjetividade. E talvez se a gente radicalizar os pressupostos da dialética, seria um caminho contrário a se firmar nesses universais, né? Sejam eles positivos ou absolutamente negativos. Enfim, tá nessa direção que até falando é tão amplo que eu vou me perdendo também, mas a ideia aqui é trazer, a partir da bibliografia que a gente escolheu, uma certa um certo debate que está sempre sistematicamente ficando de fora, né? Acho que é isso. E eu acho que é importante também a gente marcar aqui, né, Thaisa, a tua proposta do grupo do Hegel, que certamente vai complementar a discussão que a gente vai fazer aqui, se você puder falar um pouquinho dela. Sim, né? Eu acabei falando dela lá no grupo, só que no final eu decidi fazer essa amarração, assim, que muita coisa. Mas é isso, o objetivo lá é entender um momento importante, assim, do pensamento europeu, que é justamente quando a gente tem uma produção a partir da fenomenologia, capítulo 1, 2, 3 e 4, com a dialética do senhor e do servo, onde se desmascara, né, algo a respeito desse discurso de que a ciência ela está sempre a partir dos próprios pressupostos universais, neutros, produzindo sempre progresso, né? E ali naquela obra especificamente, o que a gente vê não só uma denúncia da violência dessa ciência a partir desses pressupostos, mas um certo desenlace assim, dessas estratégias argumentativas que tendem a se fixar e ter uma validação quase que a priori. Ali, o que a gente vai ver acompanhar é uma experimentação conceitual de uma experiência quase que romântica, assim, né? Tem uma historinha no final das contas que o texto vai apresentando e como a gente poderia, a partir da própria estrutura do pensamento europeu, é, desconstruir esses artifícios que, quando passam, chegam naturalizando muita coisa ou universalizando, tirando da história especificidades e dizendo isso aqui é segregação em todos os momentos históricos, em todos os lugares, deixando mais uma vez de fora elementos importantes ali e que talvez apontam justamente para esse aspecto teórico que ainda serve de manutenção para não para um pensar o que está em jogo ali, né? Os sujeitos que estão em jogo ali, a subjetividade que está em jogo, mas quase que, como na fenomenologia se diz, uma manutenção de uma verdade. A fenomenologia ela acaba sendo uma oportunidade de quebrar com essa manutenção de uma verdade que a gente já sabe qual é. A gente chega até ela entre várias aspas, que a gente está protegendo uma certa noção de verdade. Então, a fenomenologia ela se permite, até um determinado ponto, desmascarar isso, e como a teoria psicanalítica de Lacan ela precisa da gramática da dialética, há ali um ponto de convergência importante justamente para a gente pensar
as teorias que se pretendem dialéticas, elas precisam lidar com certas tensões e que aí a gente divide assim quais teorias estariam dentro dessa abertura ou não. Então, são questões que estão em aberto, né? Não é a partir de uma discussão ou duas que a gente vai definir qual teoria é dialética ou não, mas a gente tem ali elementos importantes que desamarram aquilo que está mais natural no nosso olhar, né? Quando a gente fala de racismo estrutural, é nesse sentido de impor uma certa noção de estrutura como se não coubessem outras, né? E isso está imposto justamente porque, para certos pressupostos, a gente sequer levanta questões. Então, ali, apesar de ser um pensamento europeu, né, ainda tem suas eurocentricidades, ele, ele também é digamos assim, um escândalo, porque mostra a própria arbitrariedade, coisa que ainda não tinha acontecido. Então, lá vai ser para desconstruir esses pontos onde parecem ser difícil questionar, justamente para abrir caminho. Eu acho que a ideia é essa, abrir caminho para o que tem ficado de fora de maneira sistemática. Obrigada. E aí, então, estão todos convidados, né, para esse grupo na sexta-feira, quinzenal, às 16h30. Bem, boa noite a todos. Me apresentando, meu nome é Karine, sou psicanalista aqui em Brasília e já participo de Apolo há alguns anos, né? E como o Bruno, Tainá falaram, né? Thaisa também, esse grupo, né? E acho que o tema, né? De descolonizar a psicanálise veio como efeito, quase um tema que se impôs, né? No bom sentido, a partir das jornadas aqui de 2023, né? Se impôs nesse jogo mesmo, né, de ausência e presença, né? Ausente por vários momentos da Pola, inclusive no programa de investigação científica, mas muito presente nas jornadas, tanto nos trabalhos apresentados e quanto nas discussões que se dão, né, nos corredores, nas pós-apresentações, que são tão importantes quanto, né? Então, daí veio a ideia desse grupo, né? E eu acho que a gente tem um trabalho muito importante pela frente. E a minha é um tema muito precioso, né? Pelo tema em si, né? Do racismo e a possibilidade de pensar a psicanálise de uma forma mais ampla, né? Para além do que a gente lê no seminário de Lacan. Mas também muito precioso porque é algo que também se faz presente no que eu tenho estudado nos últimos tempos, que é muito em torno de tradução e psicanálise, né? Psicanálise e tradução, com a Alba, minha amiga, e Denise, que está aqui no grupo também participando. E na tradução, até porque, né, a gente sabe, né, quem lida com psicanálise sabe muito bem disso, né, que a psicanálise vem de outra cultura e de outras línguas, né, e isso tem um super efeito no que chega até nós e no que podemos ou não fazer disso, né, dentro de limites que por vezes são impostos, né, como a necessidade de fato de saber de outra língua para que se possa ler textos, ter acesso a textos, né, que é uma coisa super restritiva. Então, então é um tema que de alguma forma esse, né, do colonialismo e tudo que se vem, né, que se dá a partir disso já vem batendo a porta, né, pela via da tradução há um bom tempo. Então é isso. Vamos lá, um bom trabalho para nós esse ano, né? Isso aí. Vocês me escutam? Sim. Boa noite, eu sou a Maria, também sou psicanalista aqui em Brasília e
quando a Tainá se apresentou e foi falar desse percurso, né, de quando essa questão da raça apareceu na vida, né, rapidamente eu me lembrei de, na graduação em psicologia, que eu tive a sorte de fazer uma formação feminista, que foi bem extensa, durou um ano, e na época eu me relacionava com uma mulher que estava se entendendo como uma pessoa negra, e a partir dali eu pude passar a me perceber como pessoa branca. Então, na minha história de vida, sempre veio muito próximo das questões de gênero e sexualidade. E aí, anos depois, já no doutorado, que eu estudei a relação do conceito do estranho, do Unheimlich, com o de abjeção, que eu escolhi a Butler como a teórica, né, para trabalhar esse conceito. Aí eu fui descobrindo as relações latinas desse conceito, né, que a Rita Segato já havia usado, a Lélia Gonzalez, justamente para falar do que se constitui como norma a partir do que é entendido como exclusão, né? Elas reviram o pensamento para dizer que o que faz a norma é a partir do que é determinado como excluído, né? Esse que é o conceito de abjeção. E a Thaisa foi falando, fui vendo assim essa proximidade, né, com os estudos de Hegel. E aí, lendo elas, e também eu faço parte de um grupo que é o GPF, que é Grupos de Estudos e Pesquisas Feministas, em que esse ano a gente também está elaborando o nosso primeiro congresso presencial e pensando nessa relação também com a ciência, com a modernidade. Então, meu percurso foi por aí, e aí ano que vem, ano passado, eu me tornei sócia da Apola, e a questão da raça apareceu fortemente, então estou aqui para trabalhar junto com vocês. Vamos lá, então. É, Bruno, será que você consegue projetar aquela imagem da bibliografia para gente? Vou tentar, rapidinho. Só para compartilhar. Bem, enquanto o Bruno vai tentando, enfim, a gente Eu acho que, teve. desculpa, eu acho que você vai ter que me autorizar a compartilhar a tela, não sei como, Ah, porque tá, não aparece essa opção para mim. Como você está como host, tá. aí eu acho que é só o host que consegue. Talvez clicando com o botão direito em cima da minha caixinha apareça alguma coisa. Deixa eu ver se é isso. Hum. Make host? Tainá, é em compartilhar a Hum, tela. aqui que eu fiz. Acho que Ah, tá, tá. foi. Você colocou o Bruno. Aham. É. Acho que eu fiz outra coisa aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo. Ah, fechei. Deixa eu ver aqui. Ah, agora eu consigo. Aham. Compartilhar a tela. Acho que é assim aqui. Compartilhar. Foi. Foi, foi, né? Para mim foi. Então, no ano passado, no primeiro semestre do ano, eu, o Bruno e o João, a gente propôs um grupo sobre investigação, né? Sobre o que é investigar em psicanálise. E ali, um dos pontos que ficou para gente é que a investigação tem a ver aí com perguntas, né? Então, investigar é também saber fazer a pergunta, formular uma pergunta, né? É, e quando a gente escolhe, uma bibliografia, a gente está fazendo uma opção de ir por um caminho, né? E não outro. Então, a gente está fazendo essa aposta aqui para esse grupo de ler mulheres.
é essa a proposta. A gente quer ler mulheres, mulheres negras, é, e, enfim, a ideia é que a cada vez uma pessoa presente, mas a gente espera que todo mundo leia, que todo mundo formule perguntas e que a gente, enfim, apresente essas perguntas, possa realmente fazer um diálogo a partir dessa apresentação. Então, a gente tem os encontros são mensais, né? A cada vez uma pessoa vai apresentar um texto e depois a gente vai conversar sobre esse texto, né? Então, por favor, leiam, por favor, formulem perguntas e vamos construir isso juntos, né? Então, para hoje, a gente pensou em algo pontual, né? Já que a gente está apresentando e isso leva mais tempo, que foi esse prefácio da Grada Quilomba. É um texto bem curtinho, não sei se vocês conseguiram ler, é, acho que são ali umas 6 páginas, e a conversa é solta, não tem ninguém puxando essa apresentação. No dia 15 de abril, que é o nosso próximo encontro, a gente vai ler O Pacto da Branquitude, da Cida Bento, e pensando um pouco aí, né, por que que é urgente que pessoas brancas pensem a questão da raça. No terceiro encontro, quem vai apresentar é a Silvia, que não pôde estar aqui com a gente hoje, e ela vai trazer a Lélia Gonzalez. A gente selecionou um capítulo aí do livro da Lélia. No quarto encontro, a apresentação vai ser da Karime, e a gente selecionou um capítulo do livro da Grada Quilomba, da Grada Quilomba no Memórias da Plantação. O quinto encontro vai ficar por conta, a apresentação vai ficar por conta do Bruno, e a gente vai ler um capítulo do Tornar-se Negro, que é da Neuza Santos Souza. No sexto encontro, a apresentação é da Thaís e vai ser um capítulo da Cor do Inconsciente, da Isildinha Batista. O sétimo encontro vai ficar a cargo da apresentação da Maria, e a gente vai ler um capítulo da Maria Lúcia, que se chama O Racismo e o Negro no Brasil, Questões para a Psicanálise. A ideia é que a gente possa contar também com a apresentação da Denise, que está aqui, que não está prevista nesse cronograma, mas que vai ser em julho, depois que ela apresentar aí a banca de doutorado dela. Então, é essa a nossa proposta de leitura para esse ano. Espero que a gente consiga, enfim, formular bastante coisa aí, muitas questões e avançar também. Acho que pode fechar, Bruno. Obrigada. É, E aí, deu para ler o texto para hoje? Alguém quer colocar alguma coisa? O que que vocês acharam também da proposta da bibliografia? Fazendo pegando dois desses pontos, né? Só um motivo pelo qual eu acabei sugerindo esse prefácio, né, do livro do Franz Fanon, que é da Grada Quilomba, é porque na penúltima e na última frase ela coloca uma questão, né? Queria ler para vocês essa parte, eu acho que daqui a gente pode conversar, que ela fala assim, né? Muitos autores defendem que Fanon usa o termo homem como uma qualidade fenomenológica da humanidade, incluindo o homem e as mulheres. Mas as mulheres negras estão incluídas ou excluídas de Fanon quando ele escreve o negro é um homem negro? Incluídas ou excluídas quando ele pergunta o que quer o homem negro? Um fato é que quem tem pouco ou nenhum poder é categorizado assim, na ausência, na inexistência. Enquanto as mulheres brancas podem ter um status oscilante, isto é,
Podem ser elas próprias e as outras para os homens brancos, pois não são homens, mas são brancas? O homem negro, que é homem, mas não é branco, não tem acesso ao patriarcado, pois este é definido pela branquitude e torna-o outro. A mulher negra, não sendo nem branca nem homem, neste esquema colonial, representa então uma dupla ausência, que a torna absolutamente inexistente, pois ela serve como a outra de outros, sem status suficiente para a outra idade. Então, também esse é, digamos assim, um dos motivos pela escolha, né, bibliográfica, né? Acho que isso para amarrar um Uhum. pouquinho, né, o prefácio e o que a gente escolheu para estudar esse ano. Sim, justamente, né? Assim, então, tomando uma frase da Thaisa, quando ela diz dessa tentativa aí, né? Enfim, dessa questão, o que que seria quebrar a manutenção de uma verdade, né? Eu acho que a gente está fazendo uma opção de caminho bibliográfico, né? Que busca quebrar alguma coisa, nem que seja, enfim, né? Assim, eu acho que primeiro esse ponto, um silêncio, né, em relação ao tema da raça, mas também isso que a partir dessa leitura aí da Grada Quilombo, ela traz como a questão da ausência, né? Tem algo do racismo, né? Ela fala de um princípio de ausência, né? Este princípio da ausência, no qual algo que existe é tornado ausente, é uma das bases fundamentais do racismo. As obras de Franz Fanon existem, mas são ausentes, e por isso deixam de ter existência real. O existente passa a ausente e assim deixa de existir. Isso é nesse contexto, né, assim, de que o Fanon ficou muitos anos aí sem ser publicado, né? Eu acho que ela diz algo de 50 anos sem ser publicado em Portugal, talvez. É isso mesmo. Então, esse princípio da ausência, o que a gente pode chamar, eu chamaria de um certo golpe da invisibilidade, né? Tornar invisível, é, e que a Grada Quilomba traz aí como uma das bases fundamentais do racismo, né? Invisibilizar, tornar ausente. Então, também por isso a gente optou por trazer essas autoras, né? É, Uma autora que eu gosto bastante, que acho que fala justamente dessa coisa da ausência, também é a Sueli Carneiro, né? Ela fala sobre uhum, como o não ser fundamenta o ser, né? E aí nessa invisibilidade, isso que está de fora é o que fundamenta, né? E aí ela vai fazendo toda uma oposição ao longo da obra dela, né? E uma das coisas é ao ser, o ser é dotado do dinamismo, né? O não ser dentro dessas estereotipias aí, eu acho que isso ficou muito esse jogo, né? Da ausência e da presença e como a ausência é produzida, né? Ela não é um mero uhum, não existir, né? Ela é uhum. efeito. Sim, é feito de uma produção, né? Sim. Nossa, e a introdução da tese dela fala exatamente disso, né, na discussão dela com Foucault. Talvez, assim, caiba leituras complementares, alguma coisa assim, porque é bem maravilhosa essa introdução dela. É algo que me chamou muito a atenção no texto. Boa noite, me chamo Wilson. É quando ela menciona o aspecto da censura do livro do Fanon, né? No documento oficial de censura lê-se: o autor é negro, comunista. E aí, em letras garrafais, bem realçado, o index para proibir. E aí eu fico imaginando quantas vezes dentro dos grupos psicanalíticos não existe esse index das obras profanas e das obras sagradas. E aí trazendo para o aspecto desse descolonizar a psicanálise, quantas vezes nós não ficamos de fora de pensarmos uma psicanálise mais com a nossa cara, com o pé no chão,
Então, é uma coisa que me chamou bastante atenção no texto, esse parágrafo. Alguém tinha levantado a mão. Não Sim, sei se a pessoa tal, tirou acho que depois. era o tal, né? Boa noite, gente. Eu tinha levantado a mão, mas ia ser um comentário mais com relação ao programa. Como já a gente já entrou um pouco mais na discussão do texto, talvez seja melhor falar no final. Pode falar. Desculpas, eu atravessei a fala, mas é porque eu não tinha visto a mão levantada, tá bom? Desculpa. Não, mas não tá tudo certo. Acho que se eu tivesse realmente muito a fim de falar, eu teria falado do mesmo jeito que tava todo mundo falando. Não, uma coisa que eu tô pensando, assim, né? Antes eu vou só me apresentar rapidamente. Eu não sou da psicanálise, importante dizer isso. Eu sou antropólogo, trabalho muito nessa fronteira entre sexualidade e gênero. Eu sou uma pessoa trans e o meu comentário vai muito mais no sentido de uma busca de uma interseccionalidade, que eu acho que é urgente a gente, né, pensar assim, em todos os regimes de subalternidade, mas muito a partir da ideia de fronteira. Eu acho que isso é urgente no para o pensamento assim político mesmo no Brasil, enfim, para as relações, e etc. Então eu só queria comentar, mas por favor, entenda isso não como não é uma crítica do programa, ao contrário, eu estou muito feliz de estar aqui e acho muito importante a gente discutir questões de racismo vinculada à psicanálise, vinculada a várias outras coisas e principalmente pensar, por exemplo, a partir de mulheres negras. Eu só não pude deixar de notar uma ausência, que é, por exemplo, a voz de mulheres negras trans. E eu tô falando assim, de propósito, um pouco, no começo não para isso, não para criticar somente, senão só para marcar que tem uma questão que está sendo apontada também, muito a partir das discussões sobre racismo, vendo essa relação entre cisgeneridade e colonialidade também, né? E eu acho que assim, eu acho que é um primeiro momento histórico que a gente pode falar da existência de uma intelectualidade de mulheres negras, travesti ou mulheres trans, né? Então, assim, um pouco para trazer essa discussão, né? E talvez até para pensar em uma continuidade, assim, né? Se tiver interesse de pensar e trazer essa questão, uma continuidade depois para esse espaço, para pensar essas conexões que eu acho super urgente. É nesse sentido o comentário. Alba? Em, duas coisinhas. Bom, a primeira, né? Agradecer muito por estar aqui, escutar vocês e ver que o grupo é grande, que vamos ter muitas contribuições, né? A ideia é poder justamente é, transitar, né? Por lugares onde normalmente não transitamos. Coloquei o nome de Davidson Mendes Faustino, que é um brasileiro muito interessante que conhece muito a obra de Fanon e fala muito da recepção. Ele comenta coisas que eu achei assim, muito curiosas, né, de como foi lido Fanon e por que foi lido de uma forma ou outra. Isso fala do silêncio, né, porque o silêncio a gente escuta. E a outra coisa é que eu estava aqui com um livro de Walter Mignolo, né, que estou lendo muito aos poucos, né? A política da pesquisa decolonial, das investigações decoloniais. E o primeiro capítulo dele é Racismo como o sentimos hoje, né? É o primeiro capítulo desse livro aqui, é gigante. Acabei de comprar, está em inglês, então estou lendo assim com as dificuldades, né, desse, 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 desse trânsito entre línguas, né?
E, e um pouco é isso, né? Eu acho que o objetivo, o que nos reúne aqui é um pouco entender. Ele disse que raça e gênero, né, inclusive, são dois conceitos da modernidade ocidental, né, que nos fazem acreditar, né, que eles representam alguma coisa que existe, né? Então, hoje eu cometi um ato falho quando mandei a mensagem para a Tainá, que é um pouco isso, né? Nós somos colonizados, né? Vamos partir desse princípio, né? E a ideia é justamente a gente poder começar a pensar, bom, mas se esse negócio existe mesmo? E eu achei muito bonito isso que fala a Tainá, da necessidade de fazer isso a partir de laços, né? Costurando esses laços. Porque não é um negócio fácil, né? A gente poder se escutar falando com outros, né? Eu acho que essa coisa da interseccionalidade, ela vai surgir, né? A gente está meio que dando os primeiros passos, né? Assim, vamos partir do nosso desconhecimento, que é uma posição que eu gosto muito, até porque ela que me permite justamente ir me abrir, né? Me abrir para aquilo que eu não sei, não conheço, mas não sei, mas eu quero saber, tá? Eu acho que essas trocas e esses outros textos que vão aparecer necessariamente pelas leituras que todo mundo tem, eles só podem enriquecer a discussão. Esse era o comentário bom, e agradecer muito. Uma coisa que eu ia falar, porque a Taina falou que de alguma forma é uma questão, o tema, né, apareceu no âmbito institucional. Eu tenho uma formação como psicanalista que sempre esteve atrelada a instituições, e porque eu considero que essa instituição é aquilo que a gente faz dela, né? Então, nesse sentido, acho interessante a gente frisar, né, que essa sair do sedentarismo, né, de que a instituição está ali, a gente obedece a ela, mas que a gente está ali para construir ela, para dizer, bom, que instituição é ela? Construir é construir, tá? A gente constrói, depois a gente resolve o que vai fazer com os restos, né, que sempre estão por aí. Era isso, gente. Obrigada. Obrigada, Tal. Obrigada, Alba. Que bom que temos pessoas aqui que não são da psicanálise. Isso é ótimo. É, eu concordo com a Alba, eu acho que essa questão da interseccionalidade ela vai se apresentando. E obrigada, Tal, enfim, pela contribuição aí. Acho que a gente pode discutir e pensar como se a gente troca um texto, ou, enfim, se a gente complementa, né? Mas, por favor, se manifestem e, enfim, contribuam, porque é isso também que a Alba falou, né? Assim, a gente está começando aí nessa jornada. E é interessante também que, até nesse prefácio que a gente escolheu ler hoje, tem um momento que ela fala: olha, eu não gosto muito dessa ideia de prefácio, né? Porque a coisa vai se apresentar. E aqui, aí ela diz, né, desde do impacto que ela teve com essa exclusão das bibliotecas, né, de um conteúdo tão importante. E ainda assim, mesmo sendo um prefácio, mesmo estando em um diálogo franco com o autor, né, ela fala de uma desobediência e de um momento onde o autor teria, né, de alguma forma, incluído certos universais que demandam novos trabalhos, demandam
uma movimentação por onde se desobedece a esse entendimento por si só disso, né? Então, eu acho que a proposta ela do diálogo ela é interessante porque tira a gente dessas polaridades, né, de simplesmente concordar ou só discordar e talvez entrar mesmo no texto e ir até os limites, né, do que é potente, do que precisaria de uma outra reformulação. Então, nesse sentido, achei o prefácio muito interessante, assim, porque apesar de curtinho, já tem um movimento, né? Posso entrar, gente? Não, levantei a mão aqui porque eu esqueci como é que é. É, uma coisa, várias coisas, né, que eu queria comentar, mas acho que, enfim, algumas acho que vão amadurecendo, assim, vai ficando para os outros encontros. Mas queria aproveitar para comentar um pouco desse livro, assim, a minha experiência com esse livro que aconteceu com a seleção para uma pós que eu fiz na Federal do Rio Grande do Sul. E aí, uma das leituras obrigatórias era o Fanon e a Lélia Gonzalez. E eu achei isso muito maravilhoso, assim, porque realmente quando eu li assim, né, para fazer a prova, eu fiquei, cara, por que que eu não tinha essa bibliografia no curso que eu paguei, sabe? Quando eu fiz aquele curso assim que algumas pessoas pagam nas escolas, né? Bom, essa era para a internet, né? Que a gente ficava assim mais restrito às escolas e à bibliografia deles, né? E aí então eu estudei assim, não li o livro todo na íntegra, né? Mas acompanhei um pouco, por exemplo, isso que a Alba falou, o Davidson, né? O Davidson, porque ele faz o pós-fácil. E aí eu busquei uma live dele, acho que com o Christian Dunker mesmo, assim. E aí eu fico pensando também o quanto, né? Eu acho que aqui aparece no pós-fácil, acho que vou ler aqui só um pedacinho, porque acho que a escrita a forma, né, que aqui ele bota no fundo, né, com uma interpretação psicanalítica da questão negra e uma linguagem literária transformadora. É isso que eu queria comentar, assim. Que a linguagem do livro, eu acho que é muito diferente, né, do que a gente está acostumado a ler, assim, o tipo de escrita, né? E eu queria marcar isso, assim, porque eu acho muito importante a forma que eu acho que faz parte disso que a Grada coloca, né? Que ela coloca deso- como é que é? Desobedecer à ausência para poder existir, né? É quase como uma performance, um efeito mundo, assim, ele está criando, né? Ele precisa escrever assim. E aí, quando ele começa colocando no texto, né, não chego armado de verdades categóricas. Eu acho assim, por que que ele precisa começar esse livro escrevendo isso, sabe? É muito forte, assim, né? Não, é quebrar esse universal, assim, né? Peraí que eu preciso aqui falar de um outro lugar, assim. Mas o pós-fácil, que eu queria só ler uma parte que eu sublinhei da época que eu estudei para essa seleção, que eu acho que é isso, assim, né? Talvez um pouco, acho que essa ideia da Thaisa, né? Que ela fala de como que a gente mexe nessa manutenção das nossas verdades da teoria, né? Que aí o Davidson coloca assim. Outros aspectos abordados extremamente incômodos e originais à época do livro são a dialética do reconhecimento e as condições sociais de sua interdição ou efetivação, a questão da linguagem no contexto colonial, a racialização do desejo, os efeitos psicossociais do racismo, a relação entre identidade e diferença e a tríade singular, particular e universal da existência humana. Seria, pois, uma limitação notável reduzir este livro ao debate sobre racismo. E aí é uma parte do Davidson, né, que eu acho muito importante, assim, é um convite para a gente, eu acho, né? Lena? Olá, estão me ouvindo? Então, eu queria botar um pouco uma lenha na fogueira em relação a visibilidades e invisibilidades, né?
até trazendo o Davidson, né, quem que acabou de citar, não vi o nome dela. Bom, que faz um estudo sobre Fanon, né, conta a trajetória do Fanon e diz que sim, de fato, ele foi censurado, particularmente na França, houve um grande desinteresse na Martinica, mas que teve um grande interesse nos Estados Unidos. E daí eu quero trazer, de repente, uma leitura histórica sobre também os movimentos, naquela época, chamados pós-coloniais, né? Então, existe uma certa visibilidade dada a determinados autores, né, e uma discussão que é feita nos Estados Unidos, né, que é ausente na França e que, inclusive, eu comprei meu livro na Índia, né? Um livro que no Brasil não existia, na Índia, no início dos anos 2000, existia, né? Existia uma leitura sobre Fanon na Índia, que era importante também. E também lembrar que talvez exista uma maior invisibilidade na academia, mas que na militância não é o caso. Né? E Fanon não é uma pessoa, na minha perspectiva, não é apenas um intelectual, é uma pessoa da militância, uma pessoa que pegou em armas, uma pessoa que trabalhava em hospital, que atendia pessoas à noite. Então, enfim, para além disso, existe aí, tá aí a questão que eu quero trazer em relação ao que a Thaisa falou, tem também uma estrutura, né, que é essa estrutura de alianças que promovem ou não promovem determinados autores na academia, né? Então, essa ausência na academia, primeiro, não é uma ausência total, né? Ele teve uma presença na vida no movimento dos Panteras Negras, teve uma presença na libertação da Algéria, né? Mas, enfim, existe também presenças pontuais que dizem alguma coisa sobre um determinado sistema político que, de acordo com as alianças, conseguem colocar determinados autores no debate e outros não também, né? E em determinados lugares, né, eu sei mais do contexto da Índia, porque eu fiz doutorado na Índia, né, com uma proposta também de uma leitura sul-sul, mas ali existia, quem debatia as questões pós-coloniais, em geral, debatia a partir dos Estados Unidos, né? E, enfim, só uma provocação aqui para a gente pensar em ausências e presenças pontuais, né, e também de um sistema que produz ou não verdades de acordo com determinados sistemas de aliança, né, que se criam e que talvez mais tarde eu possa trazer, inclusive, uma leitura política disso mesmo, de projeto que a gente está falando aqui, né, a gente já falou né, no caso, a França tinha um projeto de produção de tortura, literalmente de extermínio de restos, né, dos outros, dos colonizados, que foi importado para o Brasil, né? Então, tem uma dimensão que ultrapassa todos esses debates aqui, né, que estou dizendo da presença de Fanon em muitos outros meios, né? Acho que eu já falei bastante, mas é por aí que eu queria trazer só uma provocaçãozinha. Por favor, acho que esse tipo de informação, assim, o grupo é para pensar justamente isso, para a gente ampliar as pesquisas, porque não tem nada de detalhe aí, né? Tem toda uma estruturação de como isso vai aparecer e ser reconhecido a depender de como se relaciona com esse conteúdo, né? O que a gente vem questionando na psicanálise e no Brasil é justamente, em alguns momentos, uma certa resistência de entrar nesse debate como se isso não fosse sobre a teoria, né? Quando, na verdade, pode ser justamente o contrário, né? A teoria, ela pode estar até em xeque, se a depender da posição que a gente assuma com relação a essas produções, né? Porque, no fundo, tem um movimento aí que eu acho que você traz, que é de como interpretar isso. A gente está usando chaves de leitura. Será que a gente conhece essas chaves, né? Então, acho que vai ser bem importante ter contato, né, com esse conteúdo. Olha, de forma alguma o que eu disse tem assim, é uma crítica ao esforço que eu acho muito válido na psicanálise. Eu também vim da antropologia, né? E eu acho muito importante, estou em formação em psicanálise agora, eu vejo essa lacuna, mas aí, concordando com o tal, nessa intersecção muito importante com as questões de, em particular, cisgeneridade e transgeneridade, mas a gente pode pensar aí num universo muito múltiplo, né?
Mas é isso, esse é o momento, eu acho que a psicanálise tem que admitir, como diz a Haraway, né, estar com o problema, né? Tem que se assentar nesse problema, estar com o problema, admitir que ele existe e vamos lá, né? Inclusive ser parte do problema, né? Ou ser perpetuadora do problema. Se a gente for pensar acho que o livro que a Tainá propôs para a gente ano passado, do Eu Sou o Monstro que Vos Falo, né? Esqueci o nome do autor, como é mesmo? Apreciado. Apreciado. Preciado, né? Ele que vai ali falar disso, né? De como a psicanálise também produz violências, né? Não é à toa o nome do, do grupo, e acho interessantíssimo que a gente está nessa discussão se conhecendo, né, e vendo que tem pessoas vindo de outros lugares. E nesse sentido, a minha proposta para vocês é que seja sem melindres, no sentido da crítica. A gente entende que a crítica não é uma crítica pessoal, né, que perpassa essa questão, né? Então, e que me parece que a gente tem. O primeiro ponto é que a gente não está aqui para ensinar. Por mais que tenha ali a proposta de que alguém vai coordenar o, uma leitura, né? Não é nesse sentido de que detemos um saber que será passado, transmitido, mas efetivamente que a gente possa se acercar das questões. E o que eu acho que está aparecendo é que o grupo está em condição, de certa forma, ou algumas pessoas aqui estão em condição de ensinar, né? E efetivamente, quem sabe a gente não pode pensar outros momentos, né? Para esses autores que vocês estão sugerindo e que estão como ausentes nesse sentido, me parece que vocês estão, ou que a gente está pegando o tema, né, pelo rabo, que é a questão da invisibilidade pela ausência e justamente destacando o quanto que de alguma forma isso está aqui, né? E nos perpassa, e vai perpassar as nossas falas, a nossa escolha bibliográfica. Como é que a gente não vai estar perpassado por isso, na medida em que o assunto que a gente está entendendo é que ele é estrutural e que, a despeito das nossas intenções, isso vai, de alguma forma, aparecer aqui, né? Então, eu acho que a ideia de que seja um grupo de investigação é de que também eu acho que vocês possam pensar quais são as questões que lhes tocam, né? E talvez poder trazer essas questões e trazer às vezes essas outras leituras que vocês têm, seja num comentário, como vocês estão fazendo, ou se quiserem formalizar a ideia de que a gente insira, né? Que isso venha a ser trazido, né? Teve umas perguntas que surgiram no encontro prévio que nós fizemos, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Mas, por exemplo, né, o ponto do nome do grupo traz um diagnóstico, né? Se é descolonizar a psicanálise, a gente já está falando que está colonizado, né? E qual é o efeito dessa colonização? A gente tinha anotado algumas perguntas que é: por que que um branco ou um psicanalista deve estudar sobre o racismo? Por que que essa questão se apresenta a ele não como central, mas como um apêndice? Por que que a noção de estrutura calcada na matemática parece expulsar o tema do racismo? Por que que a estrutura parece se apresentar como um universal e neutra? Foram perguntas que nos perpassaram anteriormente, mas eu imagino que de alguma forma vocês estão vindo de um percurso onde há outras perguntas, né, e que possam se somar a essas perguntas. Então, a ideia é realmente, acho que, chamar vocês para uma desinibição, para uma atividade, para se colocar na posição de investigador, que tem que ver com se acercar do não saber e do desconhecimento e fazer disso um motor para a gente pensar né, e movimentar esse grupo. Então, é isso mesmo, gente. É para isso que a gente está aqui. Eu fiquei pensando na importância desse conceito de fronteira que o Tal usou, porque é, como tem essa chamada, né, esse descolonizar a psicanálise, já tem muitas fronteiras aí, em relação às referências, né? São mulheres cis e psicanalistas ou psicólogas, né? E aí, quando a gente vai pensar um pouquinho nas teorias, nessa fronteira acadêmica do decolonial, né? Tem até as referências argentinas, que são mulheres latinas e também brancas, né? A Lugones.
Então, teve esse recorte, e eu acho que pensar essas fronteiras também é pensar o que tem estado ainda mais invisível na psicanálise, porque se tem essas pesquisadoras incríveis falando sobre negritude e psicanálise, né? É, quando eu fui pensar assim, quem são as travestis escrevendo sobre psicanálise, né? Eu, eu não consegui me lembrar de nenhuma e numa pesquisa rápida eu também não encontrei. E eu acho que de novo, assim, aparece a importância pela arte, e que pelo menos, assim, pela perspectiva da Butler, né, que quando uma existência aparece mais vivamente só pela arte, é porque ela está sendo abjetada das instituições mesmo, né? Então, de novo aparecendo não só as fronteiras, né, mas as exclusões e convocando a gente ainda mais para os estudos, para as escutas também, né? Com certeza. Temos um desafio imenso aí pela frente, né? E me parece, assim, né, que quando, enfim, interessantíssimo aí essas questões, né, que Helena e tal estão trazendo. Eu acho que nos instiga mesmo a pensar, a tentar, de repente, enfim, se vocês tiverem sugestão de autoras, eu acho que a gente pode ver como faz ali. Mas eu acho que um ponto central aí para a gente é como, o que que essa ausência, né, ou essa invisibilidade deflagra sobre a estrutura, né? O que que isso revela sobre a estrutura, né? E é algo que a gente está tentando fundamentar e pensar e argumentar será que a estrutura ela é neutra, né? É, será que dá para a gente, enfim, quando a gente pensa aí nos efeitos da colonização, né? Assim, quais são os enquadres, de inteligibilidade mesmo, né? Que a colonização impõe, né? É, o que que é, o que que acaba ficando escamoteado como inexistente ou ininteligível ou como abjeto, mas o que que isso revela da estrutura colonial, né? E aí, estando aqui também entre psicanalistas, eu acho que é importante que a gente se pergunte os efeitos disso na estrutura da linguagem também, né? Que agrada também já traz aí, né? Algo disso de é, enfim, é um ponto que ela apresenta de bem, até também no Memórias da Plantação, de como é, a gente só pode, a linguagem em português, muito mais do que em inglês ou a língua germânica, né? Que ela faz ali, ela escreve, né? Ela está na Alemanha quando ela faz a tese de doutorado dela. Implica essa divisão entre masculino e feminino, né? Em português, a gente fica dentro desse enquadre e a subversão que a gente tem que fazer para conseguir estampar um pouco essa camada ou esse enquadre, né? De só poder enquadrar como masculino ou como feminino, né? E é também uma provocação do Preciado ali no livro que o Bruno lembrou e que a gente trabalhou no ano passado, que é o monstro, eu sou o monstro que vos fala, né? Mas é isso, acho que temos desafios. E, por favor, contribuam, vamos compor juntos aí. Acho que alguém botou um comentário aqui. Uhum. Já temos duas indicações aqui.
E aí, mais alguém tem algum comentário? Só reforçar, né, se ninguém tiver mais nenhum, essa troca, né, que se ensaiou hoje, ela vai ser muito importante, assim, né, até porque a gente começou com o intuito de abrir o tema e nem a gente sabia até onde isso iria se desenrolar, como, quando, são decisões, num primeiro momento, arbitrárias, né? Elas precisam ser algumas, e a gente decidiu, como a Tainá falou, né? Dentro de todas as possibilidades, a gente fez uma escolha, e isso está vivo, né? É, na medida em que forem surgindo pesquisas que possam contribuir, né, com esse tema de descolonizar, uma teoria como a psicanálise, e talvez outras também, é mais do que bem-vindo, assim. E não só, né, as pessoas que estão ainda pesquisando, não têm algo muito bem formado, mas querem botar para jogo, né, trocar, falar. Acho que quanto mais a gente tiver esse espaço de uma troca nesse sentido, né, de um problema que realmente fica difícil dizer ele a partir de um só lugar, melhor, né? Então, ficamos por aqui? Combinado. Nos vemos no dia 15 de abril, às 20, mesmo horário, e aí a gente vai discutir o texto da Berenice Bento, Pacto da Branquitude. Tá bem? Obrigada, gente. Combinado. Até dia 15 de abril. É, Boa tchau, tchau, noite. gente. Boa Até, noite. Tchau, tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau.